Fique ligado a um novo quadro do canal da Igreja Batista da Paz, onde nós iremos resgatar algumas mensagens antigas poderosas. Então, todas as quintas-feiras, nós iremos disponibilizar uma mensagem que vai edificar a sua história. E não esqueça de curtir e compartilhar. Igreja Batista da Paz, uma família para pertencer. Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 13. Bom, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu queria falar sobre fatores que limitam o nosso crescimento. Eu tenho falado um pouco sobre crescimento. E eu queria dizer para você que Deus está interessado no seu crescimento. Mas quando você cresce, você não é o primeiro beneficiado. Toda vez que você cresce, você não leva vantagem imediata. Não, pelo contrário. Quando você cresce, as pessoas ao seu redor é que levam vantagem. Você nem acha tão bom quando você cresce, porque parece que estão aproveitando de você. Quando você melhora, quem é beneficiado é a sua casa, a sua família. Eles sentem bem porque você melhora. Quando você melhora, você tem a sensação que a sua esposa está montando em você. Marido melhora e a esposa monta. Porque se tiver um cavalo mansinho, a gente fica com uma vontade de dar uma volta, né? Mas o interessante disso é que ela desfruta, a família desfruta, e você tem o benefício interior, porque não é peso carregar a nossa esposa. Não é fardo a nossa família. Ser bom para a nossa esposa não é fardo. Quando nós mudamos, quando nós somos transformados, nós fazemos com alegria. O que algumas vezes nós estamos fazendo é nossa obrigação e nós estamos fazendo gemendo. Então perguntaram a uma criancinha que estava levando o outro nas costas, disse, você não, nossa, você levando esse peso? Ele disse, não é peso, é o meu irmão. Quando você melhora, você não leva peso, você leva quem você ama. E não é difícil, porque lá dentro você tem paz. Eu estava com o Wolfgang no posto de gasolina, contei para vocês, ele foi dar uma nota, o rapaz não queria receber a nota porque tinha um rasgadinho. Falei, Wolfgang, Deus está tratando com você. Ele disse, pai, eu preciso melhorar para Deus, eu preciso ser aprovado, para eu não ter que passar essas provas. Aí ele disse, para eu não ter que passar não, pai, para elas não me incomodarem mais. Deus quer te tirar desse lugar de temperamento ruim, de nervosismo, de crise, e te levar para um lugar de crescimento. E toda vez que você cresce, as pessoas são abençoadas ao seu redor. O seu crescimento abençoa você também em última análise, porque depois de algum tempo você começa a sentir uma grande conquista e uma grande vitória, porque a mágoa não tem mais espaço no seu coração, porque a tristeza não mora mais lá, porque o mau humor você mandou embora. Você começa a viver uma vida diferente porque você cresceu. O diabo não quer que você cresça, o diabo quer que a gente fique rebeldes, meninos, porque no mundo espiritual, o crescimento não é automático, o crescimento é escolhido. Nós temos que definir que queremos crescer. E eu hoje, nesse tema, fatores que limitam o nosso crescimento, eu queria ler um texto, ele é um pouco longo, mas eu queria ler com vocês esse texto, e eu gostaria de mostrar para vocês alguns segredos. A primeira coisa que eu vou falar é quando o diabo tenta alterar a visão que nós temos de nós mesmos. Olha que interessante, versículo 1, falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou-os, pois, Moisés, já estou no versículo 17, saltei o nome dos homens. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para o lado do sul, subi a montanha, vede a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades que eles habitam, se arraiais ou fortalezas. Também, como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos, tomai do fruto da terra,
e eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram, aí você pode pular também esses versículos que falam por onde eles passaram. Eles pegaram um cacho de uva que 2 homens precisavam carregar, e vamos passar para o versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-las é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 1. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera estivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada, para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Diziam uns aos outros: constituamos um capitão, um líder, e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nela, e nola dará, a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, para não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência os ferirei e os rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Bom, aí Moisés faz uma oração que Deus responde, dizendo: Deus, não faça assim. E aí nós vamos para o versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos havia fazer habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa, serão, porém, nela. Eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si a vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representa 1 ano, levarei sobre vós a vossa iniquidade, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu sou o Senhor. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, e se consumirão, e ali falecerão.
Senhor, fala conosco por amor da tua misericórdia, que a tua palavra seja graça e vida para nós, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa e manifesta hoje a tua graça, para que nós consigamos conhecer o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. A forma como nós vemos altera tudo ao nosso redor. A forma como nós nos vemos altera tudo ao nosso redor. A forma como nós nos vemos altera o modo que nós enxergamos Deus. A forma como nós nos vemos altera o modo como nós enxergamos as promessas de Deus. Aqueles homens disseram assim: nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. E como eles começaram a se ver muito pequenos, eles acabaram enxergando só gigantes pelo caminho. E é interessante que eles disseram: olha, nós nos vimos como gafanhotos e aos olhos deles também nós éramos como gafanhotos. E eles a partir de ali não viam mais promessas, só viam gigantes. Eles não enxergavam mais o cacho de uva, eles viam uma terra que devorava o povo. Eles ficaram cheios de medo, porque o modo como nós nos vemos altera o que nós podemos ver ao nosso redor. Se nós focarmos em problemas, é isso que nós veremos. Se nós tivermos uma crise em nós, nós sempre vamos estar com foco na dificuldade e não na solução. Nós vamos ver gigantes e não promessas. Sabe, queridos, eu nunca vi, acho que ninguém nunca viu uma sociedade tão doente emocionalmente. Nós estamos vivendo o tempo das crises emocionais mais profundas. Nós estamos vivendo o tempo das crises emocionais mais profundas. Pessoas estão cada dia mais abarrotando os consultórios dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psiquiatras. Nós não sabemos mais o que fazer, porque todos os dias nós somos desafiados por uma situação diante de nós que nos atemoriza. Nós estamos vendo gigantes demais. Porque nessa sociedade, de vez em quando, a gente encontra um menino que com 18 anos ficou milionário. Criou um aplicativo e ficou milionário. O outro teve uma ideia e ficou milionário. E nós vamos percebendo que alguns estão lutando uma vida inteira e não conseguem comprar casa própria. A gente está vivendo uma sociedade em que as pessoas estão invertendo valores. Hoje, a fama é mais importante do que o valor das pessoas. Uma pessoa vai no Big Brother e fica famosa. E ela fica sendo celebrada como se a fama trouxesse algum valor à pessoa por si só. Eu estive com fulano, famoso. Mas tem pessoas famosas que não são importantes. E tem pessoas importantes que não são famosas. Mas a crise é que dentro de nós ficamos com identidades quebradas. Nós começamos a nos ver como gafanhotos, porque tem tanta gente importante ao nosso redor. Tem tanta gente famosa, e às vezes parece que elas são relevantes por ser famosas. Nós ficamos com crise de gafanhoto, porque as pessoas hoje não comem mais sem tirar uma foto. Se a comida for bonita, uma foto antes de comer. A gente tira foto da lasanha, a gente tira foto da picanha, a gente tira foto da... eu comi lá uma vez, já fotografei também, como é que chama aquele negócio? Lagosta, lagosta. Como é que come esse bicho? Não gostei. Não, mas faz cara boa para sair na foto. E a gente vai sendo agredido dentro de casa por tanto sucesso. Ninguém é infeliz no Facebook. No Facebook as pessoas viajam. Parece que o casamento depende de onde vai ser a sua lua de mel. É quase uma competição. A minha lua de mel vai ser em Bariloche. Poxa, então você já saiu na frente. O seu casamento tem tudo para ser feliz. A gente vive crise todo dia. Todo dia a gente fica se perguntando se a gente está na terra prometida ou na terra errada. E a palavra do Senhor diz que aquelas pessoas estavam vivendo uma crise terrível, porque eles chegaram no lugar em que o homem se encontra com a crise do ser ou do ter. E as pessoas vão ficando doentes, e elas começam a ter um mundo interior tão adoecido, tão em crise, e elas vivem feridas. Enquanto isso, nós vamos encontrando sociopatas, pessoas que vão se isolando, abandonando relacionamentos, sofrendo, casamentos sofrendo, família sofrendo, porque nós somos o ajuntamento de pessoas doentes. Alguém diz que de perto ninguém é normal. Quando você chega perto, o sujeito, e de repente você casa com aquele galã e você encontra ele com aquele prazer de olhar a cera que sai do ouvido. Uau! Detonei hoje.
De perto ninguém é normal. É tanta crise que a gente vai vivenciando. Então nós começamos a ser traumatizados. Você sabe, irmãos, eu encontrei uma pesquisa sobre um quadro para você ver como é que está o nível de crise na nossa vida. E eu achei algumas perguntas, vou ler só algumas aqui interessantes. Eu fico ofendido ao receber críticas. Você sabe que um dos sinais de cura é a maturidade para receber confronto? Um dos sinais de cura é a maturidade para receber disciplina. A Bíblia diz que o sábio ama a disciplina. Mas quem é você quando você é confrontado? Ou quem é você quando você não é criticado, confrontado, mas sim criticado? É interessante que a Bíblia diz o seguinte: regozijai-vos e alegrai-vos quando mentindo disserem toda sorte de mal contra vós. Eu nunca vi algum crente se regozijando e alegrando quando estão falando mentira sobre ele. Eles dizem: pastor, é mentira, pastor, eu estou sofrendo tanto. Sofrendo porque estão falando mentira a seu respeito. Mas sabe, quando você recebe uma crítica, ela vai afetar dentro de você, ela vai apresentar para você algumas coisas para você mesmo, se você está em crise ou não. Por exemplo, quando você recebe uma crítica, há 3 coisas que você precisa fazer com ela. Primeira coisa, não jogue a crítica toda fora. Não receba a crítica toda. Primeira coisa é a seguinte: toda palavra que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Não é Deus, não. Você pode discernir: olha, estão falando de mim, mas eu acho que não é tudo verdade, não. Esse negócio aqui é mais ou menos. Olha, pega e fala: eu vou jogar uma parte fora. Segunda coisa, não jogue a crítica toda fora. Muita crítica, ela vai ser legal para você, porque ela está apontando alguma verdade. Você sabe, irmãos, que diz que as pessoas mais simpáticas não são de verdade honestas? Porque é difícil, a não ser que você seja um discipulador poderoso e saiba falar em amor, mas é difícil ser simpático e honesto. O que você achou da minha roupa? Posso ir com essa? Não. Mas eu não tenho outra. Vai de burca, não vai com essa não. É mais fácil ser honesto sendo antipático. Meu Deus, vai pentear esse cabelo, está horroroso. Mas você sabe... Olha, não jogue a crítica fora, porque alguém pagou o preço de falar com você. Pega alguma coisa para aproveitar. E a terceira coisa, não durma com ela. Não vá para a cama com ela. Não guarde mágoa. Não deixe a crítica te infectar. Mas nós precisamos nos perguntar: como eu estou? Eu sou uma pessoa toda traumatizada, eu estou em crise. Como eu fico ao receber críticas? Quando eu passo por um período de estresse, minha saúde fica debilitada e eu acabo doente. Eu estou tão sensível, qualquer coisa, se passar um estresse eu adoeço. Faço coisas contra a minha vontade para agradar os outros e ser aceito no grupo. Você pode fazer coisas para agradar os outros. Você pode fazer coisas para servir aos outros, e é muito lindo. Mas você não pode fazer coisas porque você está em crise de identidade e precisa ser aceito. Você não pode fazer coisas para você ser aceito pelas pessoas. Você tem que fazer porque você quer servir. Costumo exagerar meus defeitos e minimizar minhas qualidades. Ao conhecer alguém bem-sucedido, fico pensando: por que não sou assim? Outro dia eu vi uma mulher falando uma coisa que eu achei tremenda. Ela disse assim: eu não gosto de abraçar a mulher mais bonita do que eu. Vai ser sincera, né? Eu não gosto. Ah lá, ele vem mais bonita do que eu, quero me dar um abraço. Homem é mais tranquilo. O homem sempre acha um defeito no sujeito. Fala: não é nada, bonito sou eu. Essa barriga linda. Mas você já notou que tem gente que vive em crise, se comparando com o outro? Eu estou em crise me comparando. Você não é a partir do outro. Você é o que Deus fez para você ser e pronto. E você é uma bênção. Sou perfeccionista, exijo muito de mim, não posso contar. Sinto que não posso contar com meus amigos porque minha amizade é superficial. Olha, um dos grandes indicadores de problema, um dos grandes indicadores que nós não nos vemos da forma correta, é que nós nos relacionamos mal com as pessoas. Nós temos poucos relacionamentos, a nossa sociabilidade é ruim. Não dá para ter um relacionamento com Deus somente na vertical. Nós precisamos de um relacionamento com Deus na horizontal. Deus está depois do meu irmão. A Bíblia diz: eu habito no meio do meu povo. Você precisa amar o seu irmão para amar a Deus. Então aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso.
Muitas pessoas querem ter uma vida espiritual poderosa, mas elas querem ter uma vida espiritual plantada só em Deus. Elas querem ter o privilégio de chegar em casa e fechar a porta e dizer, tudo bem, já fui à igreja, já cumpri minha obrigação, agora eu vou viver a minha vida em paz. Então, elas vão até Deus como se fosse um supermercado para buscar uma bênção e fecham a porta. Não, Deus quer você se relacionando com a igreja. Tem gente fugindo da igreja para não prestar contas. Tem gente fugindo da igreja para não ter problemas. Não, toda vez que eu me relaciono com as pessoas, eu acabo tendo problema. As pessoas têm crises demais. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Deus te chamou para isso. Se você é uma pessoa curada, Deus te chamou para isso. A Bíblia diz assim, só os rebeldes habitam em lugar solitário. Só os rebeldes moram sozinhos. A palavra do Senhor diz assim, busca o seu interesse que se isola e insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, querido, você precisa ter a capacidade de crescer em Deus. Sinto-me inseguro ao encarar um novo desafio. Culpo-me quando as coisas não saem como planejados. Todos esses são sintomas de pessoas que estão vivendo em crise. Mas por que estão vivendo em crise? 12 homens entraram na terra. 2 deles, eles viram as mesmas coisas. 2 deles enxergaram diferente dos demais. Preste atenção, eu vou repetir. 12 homens viram diante dos seus olhos a mesma realidade, mas 2 deles enxergaram diferente dos demais. O resultado na vida das pessoas não é pela situação que elas vivem, é por como elas enxergam a vida. Você nunca conquista aquilo que você não enxerga, aquilo que você não vê. Você só conquista aquilo que você vê. Deus falou com Abraão assim, Abraão, eu vou te abençoar e vou te dar uma terra. Levanta os seus olhos e vê toda a terra que eu te dou. Você precisa enxergar como Deus enxerga. Muitas pessoas olham para a vida e veem problemas. Muitas pessoas olham para a vida e enxergam dificuldades. Mas aqueles 2 espias enxergaram que Deus tinha toda a autoridade para abençoá-los. Enquanto as pessoas diziam, não, nós não podemos entrar nessa terra, lá tem gigantes. Eles rasgaram as suas vestes de indignação. Eles disseram, essa terra está nas nossas mãos, Deus prometeu, o amparo deles foi tirado, nós vamos conquistar, nós vamos vencer, vai dar certo. E as pessoas que estavam vendo diferente, queriam apedrejá-los. E eles diziam coisas incoerentes, por que Deus nos tirou para morrer nesse deserto? Por que Deus nos tirou? Para que os nossos filhos sejam escravos nessa terra, para que as nossas mulheres sejam tomadas pelo inimigo. Nós podíamos voltar para o Egito, vamos eleger um capitão, nós estávamos melhor no Egito. Eles não queriam os filhos escravos nessa terra, mas os filhos eram escravos no Egito. Eles estavam completamente perdidos. Sabe, queridos, e de repente a Bíblia diz que Deus ficou muito irado. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Deus ficou irado, mas eles não falaram nenhuma palavra negativa sobre Deus. Eles não falaram nenhuma palavra contrária ao poder de Deus. Eles não falaram em nenhum momento que Deus era pequeno. Eles não falaram em nenhum momento que Deus não era poderoso. Mas eles falaram palavras negativas acerca de si mesmos. E Deus disse, por que este povo não crê em mim? Porque mesmo depois de eu ter feito tantas maravilhas no Egito, eles ainda não acreditam em mim. E eles continuam enxergando, tendo uma visão completamente contrária e diferente daquilo que eu tenho falado. Preste atenção. O que você fala a seu respeito afeta a sua fé, passa pelo seu modo de crer. O que você fala a seu respeito afeta o seu relacionamento com Deus. Aqueles homens não estavam dizendo, Deus não é um grande Deus, Deus não é poderoso. Eles estavam sendo incrédulos, dizendo, nós nos vemos como gafanhotos, nós nos vemos pequenos demais. Quantas vezes nós vemos a nossa vida assim? Para mim não tem mais jeito. Eu não consigo mudar. Eu nunca vou vencer. Para mim não tem solução. E talvez você está falando isso até com certa humildade, dizendo, eu não vou conseguir, eu nunca vou crescer.
para a minha vida não tem jeito mais, eu não tenho mais esperança. Eu não acredito mais em ser feliz, eu não acredito mais em um casamento feliz, eu não acredito mais em ser bem-sucedido, eu não acredito em mais nada. Embora você esteja olhando para você e até parecendo humilde, você está questionando o próprio Deus. Sabe, irmãos, e a palavra do Senhor diz que Deus falou com Jeremias assim. Jeremias foi um grande profeta no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que Deus apareceu para ele, no capítulo 1, no chamado de Jeremias, disse: Jeremias, quando você era líquido informe, eu te conheci. No ventre da sua mãe eu te chamei e te dei por profeta para as nações. O Jeremias falou assim: ai, Senhor, eu nem sei falar. Senhor, eu sou uma criança. E Deus disse para ele: não diga isso de ti mesmo. Quando Deus fala uma palavra poderosa a seu respeito, quando Deus fala uma palavra maravilhosa a seu respeito, o que você diz é tão importante quanto o que Deus diz. As nossas palavras têm o poder de cancelar a palavra de Deus sobre nós. Era Deus que estava dizendo: eu te dei por profeta. Se você ler o texto, diz: eu fiz você uma cidade forte, eu te estabeleci neste lugar, eu te dei autoridade para desarraigar, eu te pus por profeta sobre nações, eu estou entregando, eu pus as minhas palavras na sua boca. Está tudo escrito no capítulo 1 de Jeremias. Mas antes de Deus falar isso, ele disse: não diga isso de ti mesmo. E quando Jeremias estava naquela crise, diante de um chamado que ele entendia muito maior do que ele, Deus deu para ele uma visão. Agora imagina você sendo chamado para confrontar reis. Imagine você sendo chamado para confrontar nações. E de repente Deus dá uma visão. O que você queria ver? Um exército de anjos marchando. Anjos tão altos que podiam destruir um exército sozinho. Uma visão de um Deus tão soberano e poderoso. Sabe que Deus deu para ele uma visão? Diz para ele: eu estou te dando uma visão. O que você está vendo, Jeremias? Ele disse: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Uma vara de amendoeira. E Deus disse para ele assim: viste bem. Às vezes você está vendo coisa que parece pequena, e Deus está dizendo: você viu bem, porque você viu a realidade. Sabe por que Jeremias viu uma vara de amendoeira? Porque um dia Deus tinha chamado Arão para ser sacerdote, e o povo diz: esse Arão não é chamado, qualquer um pode ser. E aí então Deus falou: coloque uma vara na minha presença, e a vara que florescer é quem eu tenho escolhido. Eles tinham por hábito ter um cajado. Era uma vara já seca, era uma vara já curada, ela não tinha a menor possibilidade de florescer. Então todos eles colocaram a sua vara diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a vara de Arão era uma vara de amendoeira. E naquela noite a vara deu flores e até pequenas amêndoas. E Deus estava separando. Deus disse a Jeremias: viste bem, eu sou Deus que velo pela minha palavra para cumprir. Deus tem promessas a seu respeito e Ele vela pela palavra para cumprir. Deus escolheu levantar pessoas e usar pessoas, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. O seu crescimento é uma coisa que glorifica a Deus. Deus quer te levar até a estatura de varão perfeito. Ele quer que você seja a melhor versão de você mesmo. Ele quer que você seja o melhor do seu potencial. Ele quer que você deixe o pecado para trás. Ele quer que você abandone o mau humor para trás. Ele quer que você abandone a ira para trás. Ele quer que você se dispa da mágoa. Ele quer você pronto para avançar. Você vai crescer. Você vai crescer. Ninguém vai conseguir impedir, porque você vai crescer. Você vai crescer em direção aos sonhos do Senhor. Sabe, queridos, Jeremias teve esse encontro com Deus que mudou a vida dele. Dizem que a melhor viagem que o homem a melhor viagem que o homem faz é para dentro de si mesmo. Todo homem faz boas viagens, mas a melhor viagem que o homem pode fazer é para dentro de si mesmo, para o seu interior. Você pode ir à Europa e você traz fotos, mas pode não mudar a sua vida. Você pode conhecer o Canadá e trazer fotos, voltar com as mãos geladas de lá e não mudar o seu coração. Você pode conhecer Bariloche, me leva, e voltar de lá e ainda ser a mesma pessoa. Você pode viajar o mundo e ainda ser a mesma pessoa.
Mas a melhor viagem que o homem pode fazer é para dentro de si mesmo. Porque num dia Deus disse: eu tenho preparado uma terra para vocês que mana leite e mel. Ali eu vou ter comunhão com vocês, nós vamos estar juntos. Vai haver um lugar de adoração. E hoje a terra de conquista somos nós mesmos. Deus quer que você passeie dentro do seu coração. Deus quer ver você conquistando a terra do seu coração. Nessa terra mana leite e mel. Nessa terra tem frutos poderosos. Nessa terra tem graça fluindo. Nessa terra tem favor de Deus. Em você tem milagres para acontecer. Em você tem profecias para serem liberadas. Em você tem favor de Deus. Deus quer usar você. Entre nesta terra dizendo: os gigantes vão cair por terra. Os gigantes vão ser expulsos. O medo vai sair. O mau humor vai sair. A indisposição vai sair. E eu vou viver uma vida de tal maneira a glorificar a Deus. Enquanto o povo falava que o gigante era grande, maior ele ficava. Mas quando você entra na sua vida dizendo: eu vou viver em vitória, eu vou crescer, Deus começa a trazer a vitória para a sua vida. A palavra do Senhor diz em Provérbios 16:32: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o herói de guerra que toma uma cidade. Melhor é o longânimo do que o valente. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o herói de guerra que conquista uma cidade. O herói de guerra volta e diz: eu venci a cidade. Mas a coisa mais difícil é vencer o que está dentro de nós. É governar a si mesmo. O princípio mais fundamental da liderança é: lidere-se a si mesmo. Pare de reclamar do trânsito, irmão. Ele só vai aumentar. Pare de reclamar de motoqueiro, irmão. Porque se cada um resolver comprar um Opala, você está perdido. Pare de reclamar. Não reclame da sua vida. Não reclame do que Deus tem feito em você. Pare de reclamar. Deus tem te dado sucesso. Deus tem te dado vitória. Vamos pôr para fora os inimigos. Comece a governar. Domine a sua língua. Domine os seus olhos. Enxergue o que Deus está enxergando. Declare o que Deus está dizendo. Diga: eu vou crescer. Eu vou crescer. A minha casa será abençoada. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você é a sua própria terra prometida. Você é a habitação do Espírito Santo. Você é o templo de Deus. Você tem que desapossar os gigantes. Deus já te deu vitória. Deus já te deu favor. Deus já te deu graça. Deus já te deu autoridade. Jogue fora, jogue fora. Não diga: não tem jeito para mim. Não diga: eu não consigo. Diga: eu vou vencer, eu vou crescer. Enche o lugar onde está habitado pelo medo com a fé. Diga: eu creio, eu creio, eu creio. E não preciso fazer força para crer, não. Crer é fruto do Espírito. A fé é fruto do Espírito. Deixa ela fluir através de você. Deixa ela bailar da sua alma. Apenas creia. Você não precisa provar nem para você que você crê. Não precisa ficar falando palavras de pensamento positivo. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Só creia e já é o suficiente. As declarações vão fluir dos seus lábios. Vou encerrar essa mensagem, irmãos. Infelizmente vou encerrar dando uma chicotada. O povo recebeu como pena um ano de deserto para cada dia de incredulidade. Porque vocês andaram 40 dias naquela terra. E por 40 dias vocês negaram as palavras que eu disse a respeito. Para cada dia que vocês andaram, um ano no deserto. Um ano no deserto. Para cada dia de incredulidade, um ano de escassez. Para cada dia de dúvida, um ano andando em círculos. Para cada dia de dúvida, um ano de tristeza. A incredulidade é uma semente que gera muito fruto. A incredulidade gera deserto. Só dá para viver em dois lugares: na terra prometida, lutando com gigantes, ou no deserto. No deserto não tem guerra, porque ninguém quer tomar o deserto. No deserto é lugar que ninguém te incomoda. Vive uma vida miserável, que não tem nem demônio lutando com você. Escolhe uma vida de deserto que nem o capeta quer o seu lugar. Escolhe um casamento ordinário, que nem o diabo quer entrar nele.
pastor, foi o diabo. Eu não estou nem nessa casa mais, essa mulher está doida. A última vez que eu fui lá, eu voltei com a cabeça quente. Tem gente que o diabo entra nele e sai possesso. Gente, que vida infeliz. Vou voltar para o inferno. Para cada dia de incredulidade, um ano de miséria. Um ano de deserto. Lugar que ninguém quer. Lugar que não tem guerra, mas que também não tem construção. Não tem conquista. Não tem vitória. Porque Deus disse assim: conforme dissestes, assim farei. Você lembra de Jesus repetindo as mesmas coisas? Seja conforme você crê. Minha vida é um inferno, conforme você crê. Para mim não tem mais jeito, conforme você crê. Eu não consigo mais ser feliz, conforme você crê. O que você vê não pode definir o que você enxerga. Se você vier na igreja e estiver procurando defeito, você vai achar. Mas se você estiver procurando conquista, tem lugar para você vencer. Você define o que você vai enxergar. Tem promessas nesse lugar. Tem vitória nesse lugar. Deus disse: eu farei como você crê. Faça-se conforme a sua fé. O pior de tudo não foi a pena de morte. O pior de tudo não foi Deus dizer: vocês vão cair no deserto. O pior de tudo não foi dizer: vocês vão ser prostrados nesse deserto, porque vocês declararam que creem assim. O pior de tudo foi saber que, mais do que ser condenado à pena de morte, mais do que andar no deserto até morrer toda aquela geração, mais do que isso, eles foram condenados a uma vida sem propósito. Eles não podiam fazer uma linha reta, porque numa linha reta eles sairiam do deserto. Eles foram condenados a andar em círculos toda a vida. Eles foram condenados a andar em círculos a vida toda. Vida que não muda. Vida que não sai do lugar. Vida que 10 anos se passam e não muda. Vida que passam 20 anos, é a mesma vida. Andar em círculos. Vida sem propósito. Eu acho que a coisa mais triste ao chegar no céu é perguntar: de onde você está vindo? E a gente responder: de andar em círculos. Um dia Deus perguntou para o diabo: de onde você está vindo? De andar em círculos. De rodear pela terra. De onde você está vindo? De uma vida sem propósito. De um dia atrás do outro. De andar em círculos.